Informação ao vivo também para falar sobre intolerância religiosa, racismo religioso. Jorge Araújo, isso aí que aconteceu com a imagem de Mãe Estela de Oxóssi é muito mais do que vandalismo. E estão dizendo aí nas redes sociais que tem alguém da religião evangélica que pode ter relação com esses ataques. Jorge, boa tarde. Eu não acredito que alguém da religião evangélica vai promover um ataque de intolerância religiosa como essa. Ô Jorge, o que é que você tem de informação a respeito disso? Boa tarde. Boa tarde para você, Pablo, para você também que está em casa. Repare só, eu também não acredito. Mas nós estamos aqui com o pastor Elionai Muralha, ele que é contra a exposição, um exemplo permanente, né? Inclusive ele esteve aqui há um tempo atrás, ele fez uma espécie de protesto esse que durou cerca de 7 horas, mas assim, o senhor acredita que alguém tenha praticado por intolerância religiosa ou não? Boa tarde, né, a todos os telespectadores. Jorge Araújo, veja bem, eu não acredito, veja bem... Olhe pra cá pra câmera aqui, porque o senhor é polêmico, o senhor gosta de polêmica. Eu não acredito que tenha motivação religiosa, ódio religioso, tá entendendo? Nós, principalmente nós evangélicos, abominamos o vandalismo. O senhor é contra ou a favor de uma estátua assim Eu sou permanente? contra a exposição permanente dos orixás nas vias e áreas públicas, mas sou contra o vandalismo. Sou contra, veja bem, o vandalismo. Ô Jorge, por que ele é Se o senhor contra? pudesse tirar essa estátua daí, o senhor tirava ela? Se o senhor pudesse o poder de retirar, o senhor retirava? Não, se dependesse da minha vontade, de mim mesmo, eu, pastor Elionai Muralha, a exposição permanente de orixás no dique do Tororó, certo? Aqui na entrada do bairro de Estela Maris, possivelmente no Parque do Vale do Assis Valente, em todos esses Jorge. locais e no Abaeté, não, porque segrega a comunidade evangélica. Mas o senhor... Oi, pode fazer uma Ô, pergunta Jorge, aí, é pra Pablo. gente Estamos ser ao vivo justo. aqui com o pastor Elionai Muralha, ele é polêmico. Eu quero Tô lhe entender, ouvindo, pode fazer a a opinião pergunta. dele, porque tem um monumento, a Bíblia aqui na região do Ogunjá, na praça aqui do Ogunjá, em homenagem justamente à comunidade, à grande comunidade evangélica que a gente valoriza e prestigia. Por que ele acha que pode ficar a Bíblia e não pode ficar o orixá? É isso que está todo mundo perguntando agora. Ele está nas redes sociais clamando contra as imagens permanentes dos orixás, Jorge. Certo. Tem um monumento que tem uma Bíblia, certo? E o senhor é contra, o senhor é a favor? Olha, existe esse lobby. São agentes políticos que fomentam, muitas das vezes, até a instalação de uma Bíblia aqui e acolá. Mas o fato é, veja bem, que é muito desproporcional. Uma Praça da Bíblia ou uma Bíblia, um monumento de Bíblia, vai custar em média 30, 40 mil reais. Uma estátua dessa chega a custar R$1 milhão. E a manutenção dela, se você for dividir R$2 milhões por 12 imagens de escultura de orixás, ultrapassa. Mas se o Estado ou a Prefeitura tiver a possibilidade de colocar vários monumentos e colocar a Bíblia ali, o senhor é a favor? Eu sou a favor que áreas públicas, vias públicas, não tenha exposição permanente, né, de artefatos litúrgicos. A começar pelo que nós sabemos que a maior gravidade, nós temos uma exposição permanente de orixás crescente e cada vez maior em Salvador, certo? Essa é a realidade. Né? Nós temos, olha, só para você ter ideia, o projeto do Vale do Assis Valente e Cajazeiras 10 o projeto já foi inaugurado, o Parque da Pedra de Xangô, mas nós entramos com ação popular na 5ª Vara da Fazenda Pública para que não ocorresse a segregação da população evangélica, principalmente de Cajazeiras. Cajazeiras é o maior bairro da América Latina, 30% daquela população negra de Cajazeiras é evangélica. E o parque é monotemático. Ô, Jorge. Então tá aí na cara a segregação. Mas nós somos contra o vandalismo. Oi, deixa eu me falar. Pode falar, pode Ô, Jorge, fazer é a o pergunta seguinte, aí, Pablo. é pra gente Então, deixar o senhor é tudo contra o bem vandalismo, é contra também a permanência de estátuas como essa pela cidade. Então, pelo que ele falou, a gente tem a imagem agora Deixa aqui ele do dique perguntar. dos Pode orixás. perguntar, Pablo. O dique do Tororó, o povo agora está chamando de dique dos orixás, os turistas também. A gente está com as imagens aí de 6 orixás, não são 6? Ou são 12? Tô vendo 6.
Não, estou vendo mais do que 6 aqui. Está meio duplicado isso aqui. 12 orixás. Ô Jorge, a pergunta é a seguinte, por ele, pelo pastor Elionai, ele retirava tudo? São 12 no DIC são 12. Ele retirava, já virou cartão postal, então por ele retirava essas Eu imagens quero aí. perguntar aqui, Pablo tá perguntando o seguinte, para reforçar aqui. Se o senhor tivesse a possibilidade de retirar tudo do DIC, daqui, o senhor retirava? Lógico. Sou literalmente a favor da não instalação e não permanência dessas imagens de escultura de orixás nas vias públicas de Salvador e da Bahia toda. Por quê? Segrega. Nós estamos vivendo, o segmento evangélico está sendo restringido. O segmento evangélico está sendo restringido do direito à convivência com essas áreas públicas e comuns. Imagine o Parque da Pedra de Xangô. Além do monumento que estava previsto também a instalação de 12 imagens de esculturas semelhantes às... O senhor prega a palavra no DIC? Não, nós pregamos o evangelho em qualquer lugar, mas não podemos utilizar permanentemente para fins de pregação. Assim também a exposição permanente. Jorge não pode ser Araújo permanente. está ao vivo com o Contraria pastor amplo Elionai, respeito à viu? diversidade. Ô Jorge, eu não quero interromper você não, porque o que ele está falando, eu quero saber o que é que o pastor pensa, mas eu queria saber se daqui a pouco a gente pode convidar uma Ialorixá, uma mãe de santo, para debater com ele aí ao vivo. Eu queria muito que a produção da Cidade de Aratu levasse uma Ialorixá, uma mãe de santo, para debater com o pastor Elionai ao vivo. Pode ser isso, Jorge? Ele está perguntando se... Eu sou contra o vandalismo e eu estou aqui em respeito ao povo de Santo e em solidariedade aos evangélicos também. Porque eu acredito que os pastores, as igrejas, os evangélicos de um modo geral, não são vândalos. Nós não somos vândalos. E por certo que a investigação vai apontar... Agora eu só vejo o senhor levantando essa bandeira. Eu levantei essa bandeira em 2014 pela retirada dos orixás do Dique do Tororó. Agora eu vou além. Eu sou contra qualquer exposição permanente de orixás em vias públicas, elas comuns, e também contra a confecção e a manutenção. Uma imagem de orixá dessa chega a custar R$1 milhão. E a sua manutenção também é caríssima. A informação que eu tenho é que pode haver a possibilidade de uma mãe de santo chegar até aqui para a gente debater. O senhor concorda? Se ela vier, a gente está aqui para debater. O que não pode existir, veja bem, agressão física, né? Palavras chulas, de baixo calão, eu estou fora. O meu protesto eu considero legítimo, eu sou defensor da laicidade estatal, da impessoalidade, da isonomia. Eu penso que uma religião não pode se locupletar com políticas públicas. Milhões de impostos do povo da Bahia estão sendo gastos na manutenção e na confecção dessas imagens. Aí é Jorge Araújo. Jorge Araújo está colocando a voz para o pastor Elionai e a gente precisa ouvir um Ialorixá. Jorge, a minha proposta para vocês é o seguinte: vocês mostrarem a região das dunas aí, onde tem muita movimentação de evangélicos, eles fazem cultos na região das dunas, fazem atividades aí na região das dunas, onde o prefeito Bruno Reis inaugurou recentemente uma benfeitoria. E daqui a pouco a gente vai colocar um Ialorixá para debater com o pastor evangélico para a gente tentar chegar a um consenso. Intolerância religiosa, ataque religioso, racismo religioso, falta de diálogo entre religiões. Tudo isso pode estar se refletindo em ataques como esse aqui, ó. Ataques como esse à imagem da Mãe Estela de Oxóssi. Jorge Araújo está com o pastor Elionai. Pastor Elionai, ele diz mesmo que ele pensa a respeito das imagens na zona urbana. Ele é contra as imagens religiosas na zona urbana. Não foi isso, Jorge, que eu entendi? E por ele, tiraria tudo de Salvador. É isso mesmo, Jorge Araújo? É verdade, por ele pegava um carro aí e arrancava tudo. E o pastor Elionai Muralha, ele é polêmico, inclusive tem um tempo aqui atrás ele estava aqui fazendo uma espécie de manifestação de protesto, ele ficou durante 7 horas, né? O senhor foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, né? Aqui não. Nesse aqui não, né? Não. E deixar bem claro... O senhor ficou aqui, não ficou? Sim. Agora deixar bem claro que não pratico vandalismo, certo? Não coaduno com atos de ódio religioso, tá entendendo? E não sou intolerante. Eu sou contra a exposição permanente das imagens de orixás nas vias públicas de Salvador, certo? São milhões de impostos do povo da Bahia
que estão sendo gastos, né, em políticas públicas umbandistas. Quem tem que manter, confeccionar essas imagens, né, são os adeptos, né, os principais, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinho Brau, Márcio Vitor e outros mais. Eu penso que a exposição permanente das imagens de orixás em vias e áreas públicas contraria garantias constitucionais. Se o senhor tivesse a possibilidade de retirar, para entender no linguajar popular, o senhor retirava tudo. Meu querido, eu sou contra a exposição permanente em áreas públicas das estátuas de orixás. Não sou só contra a exposição, sou contra a confecção e a manutenção. Tá entendendo? Milhões de impostos estão sendo gastos com confecção e manutenção de imagens de escultura de orixás. O senhor chegou aqui e reclamou também. Mostra ali, Renato. Que a cidade está suja. O senhor fala que a cidade está suja. O senhor acha que ela é sujeira? Não é que seja sujeira, né? O indivíduo adepto vem, faz sua oferenda numa área pública, num cruzamento, e ali fica. E acaba degradando, porque depois de alguns dias ali vira podridão, vira dejetos. Né? Então, Jorge Araújo. Eu respeito a liturgia, seja ela qual for, né? Umbanda, Candomblé, respeito a liberdade religiosa e tudo mais. Tô lhe ouvindo, pode perguntar aí. Ô, Jorge, é porque as Os pessoas estão ebós se perguntando e aqui os se ele ebós trata com referendo, dois os pesos e contra. duas medidas diferentes. Inclusive, o jornalista Léo Bassan está perguntando se ele é a favor de tirar agora. Se o prefeito Bruno Reis disser, eu vou tirar agora a Bíblia que tem na praça aqui no Ogunjá. Se o prefeito Bruno Reis disser isso, ele vai aplaudir o prefeito, a Bíblia que representa a fé dos evangélicos. O pastor Elionai Muralha vai parabenizar o prefeito por isso? A informação. Se o prefeito Bruno Reis tomar a iniciativa de retirar a Bíblia também do monumento, o senhor é a favor? Rapaz, eu entendo o seguinte, que a retirada dos orixás, eu estou pedindo a retirada de uma divindade, tá entendendo? Aí é outro debate. As divindades, orixás são divindades de Umbanda e Candomblé, certo? Já imaginou se a Igreja Católica começasse a reivindicar do poder público a confecção dessas imagens, no tamanho em que essas imagens Ô, Jorge, são não, aí confeccionadas? vamos ser justos também. É outro debate isso aí. Os A orixás jornalista são Renata Farias pergunta, Jorge, o Cristo da Barra, tem que ser retirado o Cristo da Barra? estão sendo expostos Essa reportagem tem que ser longa, tem que ser aprofundada. Cristo da Barra, o senhor tem que ser retirado? Tudo que foi colocado. Olha, presta atenção. Tudo que. Cristo da Barra tem que ser retirado? Presta atenção. Tudo que foi colocado até 88 permanece. Isso é Estado laico. Estado laico vigora de 88 para cá. Eu questiono a exposição de artefato religioso em área pública de 88 para cá. Está entendendo? O Estado foi consolidado laico em 88. Cristo da Barra, Padre Cícero, Cristo Redentor, o Parque dos Orixás em Jundiaí, ou Santo André, permanece. Mas aqui, de lá de 88 para cá, a garantia constitucional é a laicidade estatal. O que é que tem que ser preservado? A convivência plural. Os evangélicos estão sendo restringidos do direito à convivência. Como assim? O Parque do Vale do Assis Valente, em Cajazeiras 10, o parque intitulado Pedra do Xangô, eu lhe pergunto, 90%... Ficou arrumado, ficou bonito ali, ficou organizado, o pessoal não pode ir lá. Cajazeiras é o maior bairro da América Latina. Tem 1 milhão de habitantes com seu entorno. 30% da população negra de Cajazeiras é evangélica. Mas quem fez essa pesquisa para chegar até esse consenso? Isso aí é IBGE, rapaz. Não sou eu que faço. Preste atenção. 30% Prestando aqui, agora tá polêmico. 30% da população negra de Cajazeiras é evangélica e está impedida de frequentar o parque, porque o parque é monotemático. E no projeto, muito embora tenha sido inaugurado sem as instalações do memorial e de mais 13 imagens de orixás, o projeto visa a instalação. Isso quer dizer que possa ser que o poder público ainda venha ressurgir com essa instalação em Cajazeiras. Um exemplo, a gente tem as dunas da Lagoa do Abaeté, que a gente vê que diariamente, inclusive com vigílias que acontecem ali todos os dias. O senhor é a favor, o senhor também é contra, porque se o senhor levar em consideração, ali está habitado praticamente quase 24 horas por dia. As dunas não são, veja bem, não é utilizada permanentemente, veja bem, para fins religiosos. Existe uma frequência maior de evangélicos, mas é uma área pública. As intervenções urbanísticas que foram realizadas no Monte Santo, elas são totalmente ilegais e não foram para beneficiar o segmento evangélico. Teve até uma confusão bafafá. Não, teve. A mãe de santo, Jacira Ribeiro, ela capitaneou adeptos de Umbanda e Candomblé e lideranças, né, há 5 meses atrás,
e Deu delegacia isso aí. Deu delegacia, foi, veja bem, houve duplo vandalismo. As placas que sinalizavam as infraestruturas do Monte Santo foram quebradas durante a tarde, durante a noite vieram, tocaram fogo em tudo. Nós tivemos na delegacia de Itapuã, certo? Fizemos o boletim de ocorrência, só que até o presente momento, nenhuma nota de repúdio do Ministério Público, nenhuma nota de repúdio, né, de agentes públicos, certo? E não teve nenhuma diligência. Jorge certo? Araújo está ao vivo com o pastor Elionai Muralha. Ele realmente diz tudo o que ele pensa. Ele está falando aí que ele é contra imagens religiosas no ambiente urbano. Jorge, daqui a pouco eu quero que você pergunte a ele. Eu acho que o Jorge não está me ouvindo agora. É fogo puro e ele responde a tudo. Responde tudo. Então, daqui a pouco eu quero que você pergunte a ele o seguinte. Tô ouvindo, Se ficar provado que um fiel evangélico, eu não estou dizendo que isso aconteceu, isso é uma hipótese. Eu nem acho que foi evangélico, eu acho que foi algum lunático que fez isso. Se ficar provado, por hipótese, que algum fiel da igreja dele, por exemplo, tivesse cometido esse atentado contra a imagem de Mãe Estela, o que é que ele faria em termos desse fiel? É daqui a pouco eu quero saber, já que o pastor responde tudo do jeito que ele pensa, exatamente do jeito que ele pensa.